amigo e amiga, vou compartilhar com vocês um pouco sobre as minhas leituras a respeito da literatura do cristianismo primitivo. É a minha área de formação na pós-graduação. A maioria de leitores dos textos cristãos antigos conhecem somente o Novo Testamento. A motivação mais comum para ler esses textos é a motivação confessional ou litúrgica. A maioria de cristãos faz isso. Neste vídeo quero abordar a literatura do cristianismo primitivo a partir de uma proposta acadêmica. A leitura e análise desses textos geralmente são realizadas pela teologia, mas aqui o enfoque será nas ciências das religiões. Qual é a contribuição que a literatura do cristianismo primitivo, considerando a literatura do cristianismo primitivo, além do Novo Testamento, pode trazer conhecimento para que entendamos melhor o cristianismo primitivo, os primeiros cristãos, a sua história, os seus costumes, as suas crenças, a sua filosofia. O que é cristianismo primitivo? Por cristianismo primitivo, entendemos o período que compreende o surgimento das primeiras comunidades cristãs. Se queremos saber de fato como viveram e pensaram esses primeiros cristãos, nós temos que conhecer a literatura desse período. Uma delimitação cronológica conceitual sobre o tempo que abrange o cristianismo primitivo é difícil, mas vamos aqui trabalhar com um período entre os anos 50 do século I até o final do século II. A literatura sobre a qual estamos falando vai muito além do Novo Testamento e envolve toda a literatura produzida por cristãos neste período dos 2 primeiros séculos. A fixação do cânone do Novo Testamento, ou seja, a lista fechada dos livros do Novo Testamento, ocorre somente no século IV. Então, os textos cristãos dos primeiros séculos podem ser tomados como literatura cristã em sentido comum. Algumas considerações são necessárias para esta abordagem da literatura e do cristianismo primitivo. Primeiro, o cristianismo primitivo era plural. Havia, portanto, vários pensamentos distintos circulando, todos como os cristãos, e, consequentemente, uma literatura chamada cristã, toda com pensamentos mais variados possíveis. A distinção entre textos canônicos e apócrifos, entre doutrinas ortodoxas e heréticas, é uma consideração a partir do cristianismo que se tornou hegemônico, que se tornou majoritário, que se definiu mais tarde como ortodoxo. Deste modo, para se compreender o cristianismo primitivo através de sua literatura, é necessário ampliar a noção de textos cristãos antigos para além do Novo Testamento. Teremos um conjunto de textos que iremos classificá-los do seguinte modo. Vou seguir aqui os autores Philip Howard, Marvin Meyer e Willis Barnstone. Primeiro, literatura neotestamentária. São os textos do Novo Testamento, conhecidos por todos, os Evangelhos, os Atos, as Cartas e o Apocalipse de João. Essa literatura, no primeiro momento, é desenvolvida por autores cristãos sem uma noção inicial ou uma determinação de que seriam os textos canônicos com a mesma consideração e peso que o Antigo Testamento tinha para os judeus. Segundo grupo, literatura dos padres apostólicos. Temos a Epístola de Clemente aos Coríntios, a de Daquê, as Epístolas de Inácio de Antioquia, Epístola de Policarpo de Esmirna aos Filipenses, Pápias de Herápolis, Epístola de Barnabé e Pastor de Hermas. Esses autores são considerados autores da geração posterior aos apóstolos, que continuam ensinando, difundindo o cristianismo, e esses autores deixam uma literatura importante para se conhecer como pensava, como se comportava, quais os valores do cristianismo primitivo.
Outro grupo são os padres apologistas. Os padres apostólicos e apologistas fazem parte, são dois grupos, duas etapas, que fazem parte de uma classificação da literatura maior chamada de literatura patrística. Temos Justino Mártir, Taciano, Quadrato, Aristão de Pela, Melitão de Sardes, Aristides de Atenas, Atenágoras de Atenas, Teófilo de Antioquia e a Epístola a Diogneto. Essa literatura é de cristãos que precisavam defender o cristianismo diante da sociedade romana. Por isso é chamada de literatura apologética ou apologista. Outro grupo é a literatura tomazina. É um conjunto de textos escritos na Síria sob a autoridade do apóstolo Tomé. Não temos razões históricas para dizer que esse Tomé é apóstolo, mas alguém revestido de autoridade apostólica escreve usando o nome de Tomé, a autoria, uma pseudo-autoria de Tomé, escreve um conjunto de 3 textos que são chamados de literatura tomazina. São eles Evangelho de Tomé, Atos de Tomé e o livro de Tomé, o Contendor. Literatura setiana. Vou citar apenas 3 aqui. Apócrifo de João, Epístola de Filipe, de Pedro a Filipe. Aliás, 2. Apócrifo de João e Epístola de Pedro a Filipe. Outro grupo. Literatura valentiniana. Vou citar o Evangelho de Filipe, Evangelho da Verdade, Livro Secreto de Tiago, Oração do Apóstolo Paulo. Este conjunto de literatura setiana e literatura valentiniana geralmente são chamados de textos gnósticos. Esses textos, todos classificados aqui, são a literatura do cristianismo dos 2 primeiros séculos. Apenas citei alguns autores e livros, mas essa literatura compreende uma vastidão de textos. Importância destes textos da literatura cristã primitiva. Primeiro, considerar que houve uma intensa produção literária nos primeiros séculos do cristianismo. Há textos de diversas tradições cristãs. Muitos livros circularam com o nome de algum apóstolo, mas foram escritos depois da morte deles. Naquela época não havia a noção que temos hoje de direitos autorais. A pseudepigrafia era comum naquela época. Através desses textos nós podemos conhecer o pensamento, a doutrina, a moral, a vida social dos primeiros cristãos. Por isso, esses textos e seu estudo, sua análise, é interesse não somente da teologia, não somente da leitura confessional, mas aqui há um interesse acadêmico para se compreender a história deste período do cristianismo e quais eram as ideias que circulavam. E além do cristianismo que se tornou hegemônico, ortodoxo, que conhecemos hoje, a gente precisa conhecer quais os outros cristianismos que existiam e conviveram com este cristianismo que sobreviveu como majoritário. Portanto, o Novo Testamento acolheu um número limitado de textos que foram considerados ortodoxos pela prática cristã e também pelos concílios. Mas muitos outros evangelhos, cartas, Atos e Apocalipse foram escritos. Muitos desses textos foram conhecidos somente nos séculos XIX e XX com as descobertas arqueológicas de Oxirrinco e de Nag Hammadi, no Egito, enquanto outros já foram citados, lidos e utilizados pelos padres da igreja. A referência mais conhecida de autores cristãos da antiguidade pelo fato de terem sido aceitos pelo cristianismo hegemônico como autorizados, ou seja, textos dignos de fé e de doutrina correta. Havia dezenas de evangelhos, como os evangelhos de Tomé, de Filipe, de Pedro, de Maria Madalena, de Judas. As epístolas contêm pregações e eram muitas as epístolas. Inácio de Antioquia escreveu várias delas. Há Atos de Paulo e de Tecla, por exemplo, Apocalipse de Paulo e de Tiago. Atualmente, o cristianismo primitivo é mais conhecido por causa dessa literatura. Ao lado do Novo Testamento, ela é estudada por diversos campos de estudos como ciências das religiões, história social, estudos literários e filosofia.
porque muitos desses textos cristãos contêm marcas de discursos filosóficos daquele período, como o médio platonismo e o estoicismo. Muitas pesquisas são realizadas no Brasil e no exterior, tomando estes textos como fontes de conhecimento dos costumes e prática dos primeiros cristãos. Está aqui a minha contribuição nesse primeiro vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui.